Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. Hoje estamos aqui novamente na nossa versão Sítio da Família. Eu amo fazer nossos programas aqui. E eu tô te perguntando hoje, você está gostando, está acompanhando cada programa, cada entrevista? Então passa esse feedback para mim, manda para todo mundo que você conhece, que precisa ouvir esse bate-papo, que eu sei que ele vai edificar muito a sua vida e das pessoas que você enviar, tá bom? Esse programa é basicamente um bate-papo descontraído, onde eu falo sobre relacionamento entre marido e mulher, relacionamento com pai e mãe, sobre empreendedorismo, sobre cura e principalmente sobre o relacionamento com Deus. E hoje eu tenho um prazer enorme de chamar aqui uma convidada, que na verdade eu admirei muito ela. Ela foi na igreja que eu congrego e ela teve uma cura, gente, maravilhosa, num câncer no intestino. E ela chegou de uma forma que ela estava praticamente muito debilitada, ela foi carregada. E foi tão lindo o processo de cura dela que a gente se emocionou, a igreja inteira, porque ela falou, gente, eu tô curada, eu não sinto mais dor. E eu me identifiquei muito com ela e eu falei, eu quero essa mulher para bater um papo comigo. Conheci ela, estou mais encantada ainda. Ela é coach, ela é palestrante motivacional e eu chamo aqui hoje a Vânia de Brito. Vem cá, Vânia. Olá, minha querida. Fique à vontade. Seja bem-vinda. Vânia, primeiramente, obrigada por ter vindo. Eu sei que está muito recente, você ainda está, né, em recuperação, mas você está maravilhosa. Obrigada. Está linda, está disponível, aceitou meu convite. A gente bateu um papinho antes, né? E eu tenho um prazer imenso de estar te conhecendo melhor e estar te apresentando para as pessoas que assistem o café, tá bom? Gratidão enorme, eu tô aqui emocionada só de te ouvir falar assim do milagre, né? Que foi algo extraordinário e eu fico assim emocionada mesmo. Foi lindo, tô aqui com o Vânia. meu milagre. Foi lindo de ver a sua fé, a sua reação, né? Porque você chegou com muita dor. E você estava correndo na igreja ali no final e foi muito legal. A gente vai contar mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas agora, Vânia, para quem está chegando agora, para quem está assistindo, fala um pouquinho quem é a Vânia lá da infância, sobre os seus pais, você tem irmãos, fala um pouquinho de você. Quem é a Vânia de Brito? Então, eu sou a Vânia, eu sou a caçula de 4 irmãos, né? E eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Perdi minha mãe com 7 anos, quando eu tinha 7 anos de idade. Perdi a minha mãe para o câncer, um câncer de intestino. E eu louvo a Deus porque eu sou nascida e criada no berço evangélico. A minha mãe era muito guerreira e ela era uma mulher de muita fé. E ela, mesmo ela nos deixando assim, eu sendo tão nova, eu trago hoje lembranças da fé que ela plantou em mim, sabe? Ela foi a primeira pessoa que plantou fé na minha vida. Sim. E hoje eu sirvo esse Deus e eu sou muito grata por ter nascido num lar evangélico, muito grata mesmo. É um legado maravilhoso que ela deixou para você, né? Maior riqueza. Maior riqueza que a gente pode ter. O maior tesouro que eu trago comigo é a fé daquela mulher guerreira que batalhou até o seu último dia ali. Ela, com toda a dor, com todo o processo dela, ela sempre professou a fé, ela sempre declarou a fé. Deus sempre foi Deus na vida dela, independente do que aconteceu, e Ele continua sendo na minha vida. Ah, muito legal, Vânia, ouvir isso, esse amor, né? Na entrevista passada, nós fizemos um bate-papo sobre honrar pai e mãe. E a importância, né, de seguir essa parte, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu honro meu pai, minha mãe. Mas às vezes é da boca para fora, né? E assim, realmente você honrar, você admirar e você viver esse legado que ela deixou para você, que é o relacionamento com Deus e a fé, isso é maravilhoso. E você colhe os frutos disso hoje, né? Nesse processo de cura que você teve, né? Fala um pouquinho, eu quero, assim, estou muito curiosa, assim, para saber mais a fundo como que foi até chegar
naquele dia que a gente se conheceu na igreja. Você já veio de um berço evangélico, né? Você já tinha esse relacionamento, mas você ficou doente, Sim. né? E me conta um pouquinho como que foi até aquele momento da sua cura e aquele momento que foi tipo um marco na sua vida. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Foi de fato um marco, né? Eu descobri no dia 4 de janeiro, né? Eu tive a notícia, né? Os médicos me deram a notícia de que eu tinha um tumor com grande possibilidade, né? Suspeita de malignidade. No dia 4 de janeiro desse ano, né? De 2021 já. A gente já iniciou o ano já com essa notícia. E eu lembro que eu fiquei muito só. Eu queria ficar com Deus. Eu queria ouvir Deus naquele momento. Então eu contei para minha família de imediato, meus irmãos, e para algumas pessoas de fé. Eu selecionei algumas pessoas de fé para estarem comigo naquele momento, né, para me ajudarem, para me dar força. E nessa seletiva, eu comuniquei com um amigo, o Ítalo, né, que é lá da sua igreja, e ele imediatamente me convidou para ir lá. Ele falou, vamos lá que você vai ser curada. O Ítalo, ele é uma pessoa muito querida porque ele é muito apaixonado por Jesus, assim como nós, né? E essa paixão por Jesus acaba nos unindo. Vocês trocavam muita ideia, né? Sim, a gente passava horas, a gente trabalhou junto, a gente passava horas falando do amor de Deus. Ítalo novo convertido, então tá naquele primeiro amor, naquela paixão. E nesse momento ele falou, Vânia, vamos lá na minha igreja que você vai ser curada. E eu estava muito debilitada, não estava saindo para lugar nenhum. Mas eu aceitei o convite dele. Você já estava sentindo muitas dores, Vânia? Muita. Me fala um pouquinho, assim, você recebeu a notícia do câncer no início de janeiro, mas você já vinha sentindo essas dores antes, não foi isso? Eu vinha de um ano com sintomas, vários sintomas, né? E foi tratado de diversas maneiras, né? Inclusive como intolerância alimentar, fiz várias medicações, fiz alguns exames e não foi detectado. Quais eram os seus sintomas? Eu tinha muita dor abdominal, né? Tinha problemas, dores, cólicas intestinais, né? Para evacuar e distúrbios na evacuação. Esses eram os sintomas assim mais evidentes, que me levavam para o hospital, e as dores, as crises quando vinham muito fortes, que me levava para o hospital, né? Para emergência. Você já tinha feito alguns tratamentos paliativos para poder identificar, mas que não sem funcionava, resultado, né? sem sucesso. E foi quando, assim, no final do ano, em dezembro, né, que eu não consegui comemorar Natal e Ano Novo com família, com parente, com ninguém, porque eu estava muito debilitada, com muita dor. E eu lembro que eu falei muito com Deus, eu consegui passar a virada do ano na igreja, e eu tenho até uma foto que eu tô com a mão, assim, alguém tirou uma foto minha com a mão aqui, porque eu orava e eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, me ajuda. Me dá uma direção, porque eu já fui a vários médicos e ninguém diz o que eu tenho, eu preciso descobrir o que eu tenho. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. E isso foi na virada do ano. E no domingo eu passei uma madrugada muito difícil e eu fiz essa mesma oração. Na segunda-feira de manhã o Senhor me deu uma direção, né? E por através dessa direção que Deus me deu, nós tivemos o diagnóstico. E isso fez ter esse diagnóstico tão logo fez toda a diferença para o meu tratamento, claro. Né? Foi super importante, né? Porque você já vinha naquele tempo sentindo dores e muitas das vezes a gente sente a dor, mas não, vai passar, e nisso pode ser uma coisa séria, e tava só se agravando, grave, né? Sim. E aí, me conta, como que você recebeu a notícia? Dia 4 de janeiro, e como que foi a partir daí? Então, é louco, né, gente? Crente é louco, tá? Normal, a gente é doidinho. Crente doidinho. Não dá pra ser normal e crente. Ou você é crente ou você é normal. Crente é meio louco, tem umas atitudes assim meio loucas, né? Eu sempre tive muito cuidado, Rosana, na minha vida como um todo. É claro que a gente erra muito, a gente recomeça várias vezes, enfim, faz parte do nosso processo, da nossa vida com Deus, mas eu sempre tive muito cuidado com a minha vida enquanto cristã, enquanto uma mulher de fé. Então eu sempre fui aquele tipo de pessoa que não fica chorando pelos cantos, não fica chorando as pitangas, não fica desabando para todo mundo, porque, cara, eu sou uma mulher de fé,
sabe? Então eu seguro minha onda. Naquele momento eu segurei minha onda. Eu tinha minha irmã e meu esposo do meu lado. E uma preocupação com ela, né? Porque ela não segura tanto a onda assim. Ela desaba logo. E o que eu pensei naquele momento era Você assim, ainda estava preocupada com a sua irmã, né? Sim. Você passando pelo eu tenho que pelo segurar minha problema. onda por causa dela. Olha só. E porque o que eu pensei de imediato? Já aconteceu. Não tem porquê. Não importa o que eu faça, o que eu chore, o que eu desabe, o que eu... Já está aí. Já sabe, o problema já está instalado. Agora a gente foca na solução. Sabe? Não tem... Perfeito. E aí eu segurei minha onda ali na frente, né, com a médica e falei, agora vamos falar com o pai. O que eu tenho que fazer? O médico disse o que ele acha, agora vamos saber o que o pai diz. O médico dos médicos, que é o principal. Exatamente. Exatamente. E como que foi? E aí eu fui para casa, né? E aí eu fiz isso que eu te falei, eu me recolhi, né? Fui alvo de muitas críticas por conta disso, mas era meu momento com Deus, eu não podia Você abrir mão ficou no disso. seu No meu casulo, canto, na assim, minha né? casa, Uhum. era meu momento com Deus. De imediato eu falei com os meus amigos, com os meus familiares, né? Que eu achei justo que a minha família, eu pensei assim, a minha família precisa saber, quem quiser se achega, quem quiser olhar de longe, olha, mas eu acho justo que eles saibam o que está acontecendo, é um direito deles. Claro. E selecionei alguns amigos, né? Eu lembrei de Jesus ali, audácia minha, né? Lembrei de Jesus ali separando, escolhendo os 12. E eu falei, eu vou escolher os meus 12. Né? Eu vou trazer para perto algumas pessoas que são muito importantes para mim e que vão me ajudar nesse momento que eu sabia que seria um processo muito doloroso, né? E aí eu já fui me preparando nesse sentido, já fui trazendo para perto algumas pessoas. Essa foi a minha atitude. E eu fiquei muito eu e Deus. Eu queria muito viver aquele momento eu e Deus. Eu queria que fosse uma experiência extraordinária, como foi. E foi, né? Uhum. E Vânia, como é importante você realmente saber escolher a dedo as pessoas que estão do seu lado nesse momento, né? Porque muitas pessoas às vezes estão ali mais para poder ou criticar ou para poder, que não vai agregar, né? Então, assim, você saber quem está do seu lado nesse momento, e eu acho que falar para o mínimo de pessoas possível mesmo, eu acho que é o ideal. Eu fiz uma entrevista com uma amiga minha, Etienne, muito legal, gente, indico todo mundo a assistir. Ela teve, o filho dela teve um problema na medula, e ela também muito firme, assim, na fé. E teve um momento que ela precisou pedir para toda a igreja fazer oração, porque aí foi aquele momento que realmente, assim, o clamor de vários filhos juntos fazia toda a diferença. Mas no primeiro momento ela me falou isso também, que ela escolheu a dedo a quem ela ia falar, e ela estava muito nesse processo de relacionamento com Deus mesmo, né? E nesse momento, como que você chegou, assim, você começou a buscar os tratamentos, e como que foi assim, não, agora eu quero, você já tinha a sua igreja e você foi lá no ministério através do Ítalo. Como que foi isso? Por que você, de repente, falou, não, eu vou lá, tomou essa decisão de ir lá? É porque primeiro, Rosana, a gente tem que entender que a gente serve a um Deus. A gente não serve, a gente não está ali, é óbvio que a gente tem. Nós temos as nossas referências, amo os meus pastores, Hélio Joaquim, Liciane, Patrícia, são pessoas que eu amo e que me instruem todos os dias, são exemplos, né, de homem e mulher de Deus. E a gente precisa dessa referência, claro, né? Claro. A nossa igreja, a nossa referência, mas a gente serve a Deus, isso, né? E quando o Ítalo me fez o convite, eu não estava indo lá por causa de uma igreja ou por causa de um homem, né? O homem de Deus, sim, mas eu estava indo lá porque eu sabia que Deus habitava naquele lugar. Eu não fui lá, sabe, não é que eu escolhi, não é por causa da igreja, eu fui lá porque eu sabia que Deus habitava lá, que Deus estaria lá. Né? Eu poderia ter ido na minha igreja, poderia ter ido em outra igreja, eu fui lá naquele momento porque eu acredito que Deus tenha preparado aquele momento, escolheu aquele momento, sabe, para nós, né? Porque isso é nosso. Total, total. E como que foi aquele momento, assim, que você contou para mim que você não estava com forças nem para subir aquelas escadas? Quando eu vi a escada, gente... Fala.
Quando eu desci do carro, eu fui sentindo dor, né, durante todo o processo, durante todo o percurso, assim. O carro passava no buraco, oh, meu Deus, parecia que ia nascer uma criança. Era muita dor, eu estava muito debilitada. Em 2 semanas, eu perdi 8 quilos e eu fiquei assim... Eu lembro que lá eu falei assim, gente, minha roupa tá caindo, a minha calça rodava assim no corpo, eu estava muito magra e eu estava toda descabelada, e eu estava muito, muito mal mesmo. E quando eu vi aquela escada, eu falei, eu não vou subir, não vou aguentar subir, uma escada muito grande, bem íngreme, né? Eu falei, eu não vou conseguir subir, e precisou do meu esposo de um lado e um obreiro do outro, literalmente me carregando. E eles me levaram, eu lembro que eu fui arrastada lá pra frente, me sentaram lá na frente, e eu atrapalhava o culto toda hora. Eu tava com dor, né? Era muita dor. Eu lembro que o Ítalo ficou ali o tempo todo, e mais 2 obreiros, eles ficavam ali, porque quando a crise vinha, a dor vinha, eu arriava, eu ia até o chão, assim, e voltava. E eles ali o tempo todo me cobrindo de oração, orando ali comigo e para o culto acontecer, porque era muita dor. Eu cheguei a ser inconveniente, assim, mas não tinha como segurar, era muita dor. Mas muita foi dor. Um ato de fé mesmo, eu vou lá, né? E onde tudo aconteceu. Olha só, nosso papo tá ótimo. Eu vou dar uma pausa rapidinho. Você quer saber como que foi essa cura maravilhosa? O início da cura, né? O início, onde tudo aconteceu. Então, manda o link para todo mundo que está assistindo aí. Vale a pena, vai edificar muito a sua fé. O que aconteceu na vida da Vânia, tá? Até daqui a pouquinho. Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz. Olá, gente, estamos de volta aqui no Café com Rosana Paz, nesse bate-papo maravilhoso com a Vânia. E a gente está falando sobre cura, num momento que todos nós precisamos, né, ter essa fé. A gente está passando por um momento tão difícil, tantas pessoas doentes, tantos familiares doentes, mas nós cremos num Deus que é o maior médico de todos, e esse Deus de cura. E hoje eu estou aqui com a Vânia, que é um exemplo vivo disso, né? A gente estava conversando aqui, né, Vânia, no intervalo, que você poderia fazer parte das escrituras, né, pelo seu testemunho mesmo de fé e de cura. Então fala um pouquinho, que você falou aqui no intervalo, foi tão bonito. Fala para quem tá assistindo. Durante a minha vida cristã, né, a minha vida de fé, eu já falei muito de Deus para muitas pessoas. Eu sempre falei de um Deus que fez milagre no passado, né? De um Deus que deu um filho para Ana, de um Deus que abriu o Mar Vermelho, de um Deus que fez de Abraão pai de nações, de um Deus que levantou líderes, reis. E hoje eu falo de um Deus que fez em mim, sabe? Fez em mim. Eu tenho uma cicatriz que toda vez que eu olho para ela eu me emociono. Eu tenho a marca do milagre, sabe? Hoje eu tenho autonomia, autoridade para falar de um Deus que faz milagre nos dias de hoje. De um Deus que não só operou no passado, mas que opera nos dias de hoje. Sabe? Isso é maravilhoso. O Deus que a gente serve, ele não mudou. Ele é tão atual quanto tantas coisas ruins que vêm acontecendo. E quando eu descobri que eu tinha um câncer e que eu ouvia dos médicos que aquele câncer poderia sim me matar. Eu venho de um histórico, né, familiar
E para a medicina isso faz toda a diferença, pai e mãe, então diretamente ligados a mim, primeiro grau. Então meu risco de morrer por conta daquele câncer era muito grande. Fora que o diabo falou na minha cara que ia me matar. Pois é, Vânia. Conta esse episódio aí. Eu tava no dia na igreja, eu tava muito atrás, então assim, eu não lembro dos detalhes. Então, me fala, como é que foi esse momento aí que você falou? Aqui não. Como é que foi essa parte? Foi porque você pensa, né? Eu estava ali muito fraca, muito fragilizada, meu corpo físico. Mas a minha fé sempre esteve em Deus. Eu sempre soube quem é Deus para mim, né? E o diabo ele manifestou numa moça que estava bem do meu lado assim. E ele falou que ia me matar de madrugada. E eu sabia o que acontecia comigo durante as madrugadas. Nossa. Era só eu e o meu esposo que sabíamos o que acontecia durante a madrugada. Era muito forte, eu gritava, meu marido ficava louco sem saber o que fazer. Remédio não passava a minha dor. E eu clamava, pedia misericórdia de Deus. E quando o diabo na boca dela falou que ia me matar de madrugada, eu falei, não vai não. Ah, não vai. Aqui não, né? Aqui não. Não vai, mas não vai mesmo, sabe? Então aquilo atiçou a minha fé. Ele não sabe, agora ele sabe. Atiçou a minha fé. Falei, não vai, aqui não, comigo não, sabe? É assim, ali por fora eu estava debilitada, mas por dentro eu estava muito agarrada à minha fé. E para um crente ouvir da boca, ouvir de Satanás que vai fazer alguma coisa, não vai. Não vai, sabe? De jeito nenhum. Não vai, ele não tem esse poder, ele é um mentiroso, né? Exatamente. Ele pega carona nas coisas que acontecem ali, diz que foi ele que fez e pode dizer ele queria colocar isso na sua cabeça. De dizer que era ele que estava me colocando doente, que ele ia fazer, não mal vai sabe fazer. Ele que foi aquilo que te deu assim, não, eu sou filha de Jesus e Jesus levou na cruz todas as doenças e aqui não tem pra você não, né? E eu não só tô viva, mas eu agora tô mais viva do que nunca, porque eu me sinto muito mais viva do que qualquer época da minha vida anterior a isso. Eu lembro, gente, no dia, ela estava sentadinha na fileira da frente, assim, da igreja. E aí o missionário, antes de começar, pediu para todo mundo ir lá na frente que já tinha sido curado de câncer. Inclusive eu fui uma dessas pessoas, né, para poder edificar cada vez mais a fé dela. E aí foi todo mundo lá na frente e a gente passou, tipo, batendo na mão dela, assim, sabe, para dar força para ela. E ela sentindo muita dor, muita dor. A gente viu como que ela chegou lá. E aí depois ele estava fazendo assim, ela queria que ela escutasse a palavra. Ele não queria que a dor que você estava sentindo prejudicasse você de ouvir a palavra, porque é na palavra entrando que vai, né, entrando na medula e no corpo, no DNA, que vai realmente transformando e trazendo a cura. Então ela conseguiu, né? Você conseguiu. E até que teve um momento da oração, né? A oração de cura mesmo, que é mais no final. Fala pra gente como que foi o momento da oração, que foi muito emocionante. O resultado da oração, daquela atitude de fé, veio de todo o preparo, né? De todo o culto em si da palavra. Eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso, porque não é a palavra do homem e não é uma fé abstrata, é uma fé pautada na palavra de Deus, sabe? E ele, todo momento, ele fez questão de pregar até o final. Eu, com dor, sem dor, eu ia ouvir a palavra, porque era por através da palavra que a fé, né, iria manifestar ali o milagre. E aí ele me chamou para orar, chamou algumas pessoas, os obreiros, eu lembro que os obreiros estavam assim muito eufóricos, muito cheios de fé, sabe? E eu lembro que um obreiro, ele olhou nos meus olhos e ele pegou assim na minha mão para me ajudar a subir no altar e ele olhou nos meus olhos e falou assim, Vânia, tenha fé, você tem fé? Eu falei assim, eu tenho. E ele estava muito emocionado, ele falou, você vai ser curada, você tem fé? Eu falei, tenho. E eu fui para lá para orar e eu lembro que eu caí no chão, não caí literalmente, mas eu fui enfraquecendo e me deitei no chão porque eu estava com muita dor, não tinha condições de ficar em pé sozinha. E foi uma oração rápida. Tinha alguns obreiros com a mão em mim e o missionário, ele colocou a mão na minha barriga e ele apertava a minha barriga e minha barriga doía muito, eu estava muito inchada. E eu falei, esse louco tá me machucando.
Ele apertava a minha barriga assim, eu deitada no chão e ele apertava a minha barriga. E ele foi bem rápido e ele falou assim, e ele orando, eu não lembro quais foram as palavras que ele usou, mas eu lembro que quando ele tirou a mão, o meu corpo fez isso, no chão. E eu senti naquele momento que algo saía de dentro de mim. Ai, maravilhoso. Não foi gente, muito louco isso, cara. Muito, muito. O meu corpo fez isso, deu um pulo assim, ele falou, levanta ela, levanta. Ele é bem prático, né? É. E, gente, eu levantei. Você pensa numa pessoa que há minutos antes não ficava em pé sozinha e eu levantei, eu dei um salto, levantei do chão e eu falei, como assim? Não tô sentindo nada. Como assim? E eu comecei a olhar para as pessoas, eu olhava para o meu marido e eu falava, como assim? Eu tô em pé. Gente, foi muito lindo. O meu corpo, fazia dias que o meu corpo só ficava inclinado. O meu corpo não ficava reto, nem sentada. Não ficava. Era muita dor abdominal. Eu estava com o meu abdômen todo tomado de inflamação. Então eu só ficava assim. Quando eu levantei, eu levantei reta. Quando eu fiquei reta, eu fiquei, como assim? Como assim? Olha, você não estava acreditando. Você ficava assim, meu Deus, meu Deus. Gente, foi muito legal. A reação dela foi sensacional. E ele pegou na minha mão. Ele ficou assim meio... Gente, foi muito... Eu falo que aquele milagre não é um milagre assim que alguém declara algo sobre a sua vida e diz assim, olha, vai em fé que você foi curada, sabe? Não foi assim, aconteceu naquela hora, foi real, eu senti, o meu corpo reagiu àquilo. Foi instantâneo, né? De uma forma muito... Não tinha como não acreditar naquilo. Sabe? Foi coisa de minutos. Num minuto eu estava envergada com o meu corpo, eu não sustentava o meu corpo sobre os meus pés. E ele falou, levanta, eu levantei. Meu corpo ficou reto. Eu olhei assim, fechei minha calça, estava aberta. E eu... Gente, muito real. E aí ele pegou na minha mão e foi uma pessoa que entrou carregada na igreja, ele pegou minha mão e a gente saiu correndo dentro da igreja. Fomos até o final da igreja e voltamos correndo. Foi e eu de mão dada demais. com ele, eu queria falar e eu não conseguia, porque eu não conseguia organizar as palavras para falar o que era que estava acontecendo. Eu lembro de um momento que eu olhei assim pro meu esposo, ele ficou assim, olhando, né, sem saber o que fazer. E eu olhei para ele assim, eu falei, acabou. Eu falei pra ele, acabou, é isso mesmo, acabou. Porque a gente sabia, né, eu e ele, a gente sabia dos piores momentos. Sim. E ele, assim, emocionado, ele acabou. Ele fazia assim com a cabeça. Gente, e eu botava a mão, lindo. eu não achava dor. Foi muito Meu lindo, Deus, Vânia. muito lindo, Foi um momento histórico. Quem estava lá, quem viveu, imagina você, sabe? E eu estava lá atrás na igreja, mas eu fiquei muito impactada, a igreja toda batendo palma, assim, porque a gente viu como ela entrou e a gente viu ela correndo depois, foi muito maravilhoso. E uma das coisas que eu me identifiquei também com a Vânia, que ela é coach, ela é especialista emocional, ela é palestrante motivacional. E eu, antes de eu me converter, eu passei por todos esses cursos também, que são super importantes, né? Eu acho que é importante realmente, né? O coach, né? Você passa por ferramentas e processos para atingimento de metas, para produtividade, vários estudos, né? Das atitudes humanas e tal. E ela falou, não, eu sou coach, eu sou terapeuta e tal, mas não tem ferramenta nenhuma de coach que pague o que eu estou vivendo aqui hoje, essa cura com Jesus. E eu falei assim, cara, eu tenho que conversar com essa mulher, eu me identifiquei na hora com ela. Porque a gente sabe que isso tudo é importante, né, Vânia? As terapias emocionais são super importantes, é uma questão que eu quero conversar com você um pouquinho mais pra frente aqui do nosso bate-papo. As ferramentas do coach também é muito importante, mas esse poder de cura, de fé, de Deus e de Jesus, é só Ele, não tem nada que pague, né? Então, isso é maravilhoso. Eu achei muito legal você ter falado aquilo naquele momento, que era algo que eu estava me questionando na época. E aí, Vânia, passou, né, aquele momento.
Como que foi o pós-milagre? Então, é o pós-milagre. Pós-milagre, que é muito legal também. Que faz toda a diferença. Sim. Eu lembro que Ítalo me levou para casa e eu cheguei em casa e eu saí do carro toda para frente, né? Toda durinha lá, empinada. E falei, meu sobrinho estava na rua, minha irmã mora próximo de mim, eu falei, vai lá, cadê sua mãe? Ele falou, tá dormindo, acorda ela. Acorda ela, fala para ela que eu tô curada. E ela veio com a cara cheia de sono. Ela, o que aconteceu? Eu falei, eu fui na igreja, fui curada, olha como é que eu tô. Você viu como é que eu tava? Olha como é que eu tô agora, eu tô aqui durinha, tô em pé, tô andando, comecei a andar pela casa. Tô curada. E durante a madrugada, as dores voltaram. Muito forte. E ali, é nesse momento que você exerce a fé. É nessa hora que você declara mesmo quem é o seu Deus, quem é esse Deus que você serve. É nesse momento que você mostra que crente você é, né? Isso aí. Que crente fajuto você é ou não. E ali eu comecei a falar com Deus, né? E eu, cada vez mais, eu e Deus. Cada vez mais eu e Deus. Era minha irmã e meu esposo, no máximo, próximos de mim. Ali no dia a dia. E eu comecei a falar com Deus e buscando entender de Deus o que Ele queria de mim. Porque crente entende uma coisa... processo é com propósito. A vida de crente não é por acaso. Nada acontece na vida de um salvo, remido pelo sangue de Cristo. Nada acontece por acaso. Não existe acaso, existe propósito. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é para eu fazer agora? O que vai acontecer daqui para frente? E as dores, e assim eu passei uns 2 ou 3 dias nesse questionamento, buscando resposta em Deus. E eu ligava a minha televisão e ligava os louvores no último volume. Eu não tinha força para cantar, mas eu falava com Deus e eu adorava. E eu estava ali naquele ambiente de glória, de graça. E eu sentia Deus comigo. E eu lembro que eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, eu sei o que aconteceu naquele altar. Eu sei porque eu senti. Eu não saí dali com uma promessa de que você vai ser curada. Não. Eu sei o que aconteceu ali, eu sei o que eu senti no meu corpo. Naquele momento, aquele salto que meu corpo deu. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido ali. Eu falei, Deus, eu sei o que aconteceu comigo lá. Eu não inventei aquilo, eu não tinha condições de fingir que eu estava bem. Sim, Você está entendendo? Claro, claro. A gente está falando de um câncer que estava me consumindo, que estava me matando, tirando minhas forças. E eu falei, eu não tinha condições de inventar aquilo ali. Eu sei o que aconteceu ali foi real. Então eu preciso entender o que está acontecendo, por que eu ainda sinto dor, por que eu ainda estou sofrendo. E eu lembro quando o Espírito Santo ele começou a tratar comigo, e eu ouvi a voz de Deus e Deus falava comigo, eu te livrei da morte, mas o processo você vai passar. E você ouvir isso da parte de Deus. Porque o que a gente quer, Rosana? A gente quer sempre o sim de Deus. A gente quer sempre o já de Deus. A gente quer sempre o agora de Deus. Sabe? E Deus falar para você, você vai passar pelo processo. Você tem que ser crente, filha. Você tem que ser crente. E eu fui crente. Eu falei, Deus, eu só não posso ir sozinha. Se o Senhor for comigo, eu vou. Porque sozinha eu não aguento. Porque eu já havia perdido a minha mãe para o câncer, eu perdi o meu pai para o câncer, eu perdi minha tia para o câncer. Eu perdi a minha amiga de infância para o câncer. E eu sabia o que esperava por mim, clinicamente falando. Eu sabia que aquele processo não seria fácil. E eu falei para Deus, sozinha eu não consigo. Eu vou, mas só se o Senhor for comigo. E Rosana, eu o tempo todo, durante todo o processo, eu vi a mão de Deus. A presença dele Deus contigo, esteve né? comigo. Eu passei por experiências, eu tive experiências com Deus. Durante os 27 dias que eu fiquei internada, durante o meu processo de cirurgia, durante tudo eu vi a mão de Deus. Eu tive experiências com Deus, que eu digo hoje, curada, liberta, com uma nova vida, com uma nova chance. Eu digo para vocês hoje, não tem dinheiro que compre, nada paga o que eu vivi com Deus
nesses últimos meses. Nada, não tem... Foi algo diferente do que você já tinha vivido a sua vida inteira? Totalmente diferente. O que mudou? Tudo. Tudo porque eu já era apaixonada por Jesus. Aí hoje eu sou a louca apaixonada. Muito apaixonada por Jesus. É muito diferente você falar para as pessoas que Jesus cura. Porque está aqui. Eu sou fruto disso, eu sou fruto desse milagre. Sabe? E se você tiver dúvida, eu te mostro a minha cicatriz. Eu tenho todos os exames, eu tenho todos os laudos médicos. Eu lembro quando nós descobrimos eu recebi o primeiro laudo, né, a notícia, no dia 4 de janeiro. No dia 29 de janeiro, me internaram no hospital em Niterói. E lá eu fiz uma segunda tomografia e o tumor já havia crescido 4 centímetros em menos de um mês. E no dia 17 de fevereiro, quando eles fizeram a minha cirurgia, que retiraram um tumor com 22 centímetros e meio. Enorme, né? Necrosando. Eu estava com sangramento interno, com tudo inflamado dentro de mim. Então você pensa assim que com menos de 2 meses ele mais que dobrou de tamanho. Era um câncer muito agressivo, sabe? Então o que muda na cabeça de uma pessoa dessa? Muda tudo porque o poder de Deus não tem limite. Para Deus, quanto pior, melhor. Lázaro não teria ressuscitado se ele não tivesse morrido. Total. Sabe? Então, para Deus, assim, eu me apego muito aos detalhes. E você sabia que você morrer, você não ia. Eu já sabia que você já sabia que você não ia morrer, que o diabo foi derrotado, era um derrotado. Então, você sabia que aquele processo que você passou ali, que foi até, né, entre aspas, foi rápido, né? A gente está em março. Sim. Né? Muito rápido. A gente está no finalzinho de março. Sim. Mas foi tão profundo para você em termos de relacionamento com Deus. Muito. Qual o momento ali nesse processo seu, a internação, a cirurgia, que você teve assim um papo reto, real com Ele? Eu tenho 2 momentos assim que me emocionam muito, de cuidado com Deus. Porque Deus, Ele cuida da gente o tempo todo, Ele está aqui, sabe? A gente sente a presença dEle. E Ele marcou esse encontro com a gente, comigo, com você, com o teu público. Verdade. Ele marcou esse encontro, Ele marcou esse dia. E eu me lembro de 2 momentos que foram muito fortes. Eu lembro de um momento já depois da cirurgia, que eu senti muita dor, eu sentia muita dor. E eu tive crise de ansiedade dentro do hospital. E eu vi muitas coisas acontecerem lá dentro, né? Eu vi pessoas morrendo assim na minha frente, eu aqui, a pessoa ali pela madrugada, aconteceu. Então, muita coisa aconteceu lá dentro. Eu estava muito fragilizada emocionalmente e fisicamente. E eu lembro de um dia que eu sentia o meu corpo tão debilitado, eu me sentia tão fraca, que parecia que eu estava só. Eu sentia a solidão de Deus, assim. E eu lembro que eu estava chorosa, e eu comecei a falar com Deus, eu falei, eu não conheço esse Deus que me deixa sozinha. Eu fiz birra com Deus. Eu falei, eu não conheço um Deus, porque não foi isso que a gente combinou, eu falei com Deus. Não foi isso que a gente combinou. Eu falei que eu passaria pelo processo, mas se o Senhor passasse comigo. Porque eu falei para o Senhor que eu falei que sozinha eu não conseguia. E eu tô aqui sozinha, olha como eu não consigo dormir, eu passava noites sem dormir. Eu falei, eu não aguento mais passar uma noite acordada. Porque as luzes, gente, hospital, as luzes se apagam, todo mundo vai dormir e aquele ambiente é horrível. E eu falei, Deus, eu não aguento passar uma noite mais sozinha. Eu falei para o Senhor que eu não podia ficar sozinha, que eu não aguentava sozinha, e eu estou aqui sozinha, e eu sentia a solidão. E era muito terrível o que eu estava sentindo, eu precisava tomar medicação para dormir. E sabe, às vezes na nossa vida, a gente é levada pelos problemas, pelas situações, a gente vê a notícia de que é assim mesmo, está tudo ruim, todo mundo sente dor, o pós-cirúrgico é assim mesmo, você acaba se acostumando com aquela condição. E eu acho que eu meio que me acostumei com aquela condição de dor, sabe? E aí, num momento, parece que eu precisei sentir essa solidão para lembrar quem é Deus, para lembrar do acordo que a gente fez.
E eu falei, Deus, eu não posso ficar sozinha, não me deixa sozinha, eu não aguento ficar sozinha, eu não estou dormindo, eu não aguento mais passar uma noite acordada. E eu vou dizer para você que foi a melhor noite que eu tive em 27 dias. Eu dormi feito um bebê. Depois daquela oração, eu senti tanta paz, tanta paz, tanta paz, tanta paz, que aquilo foi saindo. Sabe, aquela angústia, aquela ansiedade que eu tinha em mim, que eu ficava com a mão assim, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela solidão foi indo embora. Ai, que maravilha. Eu dormi sem remédio. Nossa, sensacional. E eu dormi, e eu só me dei conta disso quando eu acordei. Tava aquele alvoroço dentro da enfermaria, o povo, as enfermeiras fazendo medicação e o povo levantando para tomar banho. E já era coisa de, ia dar já 8 horas da manhã, porque a gente acordava 5h30, 6 horas, né? E tava todo mundo lá já cuidando da sua vida, tomando café da manhã e eu dormindo ainda. Vânia, é tipo assim, filha, dorme que eu tô aqui com você, descansa. Resposta. Resposta, né? Você não tá sozinha. Sabe, o melhor de tudo é você ter a resposta, você sentir ele ali. Sabe, esse momento me marcou muito, porque eu estava muito angustiada. Muito angustiada. E ele simplesmente, calma, eu tô aqui. Eu só precisava que você lembrasse disso, sabe? Isso. Porque às vezes a gente vai acostumando ali. Verdade. E você, quando você realmente se dá conta de que Deus é Deus e você, olha o que eu combinei com você, ele responde na hora. Ele só quer que a gente realmente, assim, tenha essa autoridade, esse entendimento, né? Intimidade, e essa relacionamento. Intimidade, eu acho que a palavra é essa, né? E isso é muito maravilhoso. De saber quem é o teu Deus. Você precisa saber quem é o teu Deus. Você precisa saber, sabe? Quando o inimigo ele se levanta, que ele vem para te afrontar, quando ele bota o dedo na tua cara, diz que vai te matar, diz que vai destruir a tua família, diz que vai destruir teu casamento. Você tem que lembrar quem é o teu Deus. Você tem que saber quem é o Deus que você serve e esfregar na cara dele. Falar, vai coisa nenhuma. É isso aí. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de cura, um Deus de milagre, um Deus de restauração, um Deus que agiu no passado, que age hoje. Exatamente. E é o tempo todo, né? É uma luta na nossa mente mesmo, né, Vânia? Vamos falar mais um pouquinho no próximo bloco sobre isso? Que eu acho que é um assunto legal que você gosta também, né? E vocês estão gostando, gente, do nosso bate-papo? Não é sensacional essa história? Então dá tempo ainda, manda o link para todo mundo que está assistindo e até daqui a pouquinho. Medina Paz Imóveis. Tradição, credibilidade e competência, prestando os melhores serviços de compra e venda de imóveis. Na Medina Paz, você encontra o imóvel que está procurando: casas, apartamentos, terrenos e lojas comerciais. Fale com um dos nossos corretores altamente treinados e qualificados, proporcionando qualidade, garantia e segurança. Visite nosso site e veja os imóveis disponíveis: www.medinapaz.com.br. Medina Paz Imóveis, a chave para realizar o seu sonho. Rua Dr. Feliciano Sodré, 78, Sala 1707, no centro de São Gonçalo. Fone 3811-1122. WhatsApp 96933-8183. Café com Rosana Paz. A cada programa, uma entrevista para fazer a diferença. Beleza, lifestyle, empreendedorismo, família e principalmente o relacionamento com Deus. Café com Rosana Paz. Olá, estamos de volta aqui com Café com Rosana Paz e eu estou muito feliz com essa convidada de hoje, a Vânia de Brito. E a gente está tendo uma conversa, gente, o testemunho dela muito edificante, sobre um processo de câncer que ela teve curado e sobre o relacionamento com Deus, que ela conseguiu viver algo totalmente do que ela já tinha vivido antes, né? Ela desde criança, ela sempre foi de berço evangélico, mas foi nesse processo mesmo da cura da doença que ela conseguiu um relacionamento totalmente diferente com Cristo, tá? Vânia, eu tô com uma curiosidade aqui. Além de toda essa parte espiritual do seu relacionamento com Deus, que a gente sabe que é o primeiro de tudo, é o primordial, você teve algum tratamento emocional, psicológico? Como é que foi isso? Sim. Logo no início, quando eu busquei, né, algumas referências, algumas pessoas para estarem próximas de mim, para me dar esse apoio,
espiritual, eu busquei também o meu terapeuta, né, que é o Léo Peclar, a quem eu sou muito grata, porque ele disse sim de imediato. E nós já nos conhecíamos por conta de trabalho, né? Fizemos alguns trabalhos juntos, mas durante esse período ele se aproximou muito de mim, da minha casa, da minha família. E esse acompanhamento dele, terapêutico, fez muita diferença na minha vida, né? Porque eu sabia, eu tinha consciência, né? Até por causa do trabalho que eu desenvolvo, eu tinha consciência de que o meu emocional precisava estar bem alinhado, bem organizado, para que eu conseguisse lidar com as situações adversas, que muita coisa acontece. É um conjunto, né, Vânia? É todo conjunto. Um contexto, né? A gente tem um lado espiritual, tem o físico, né? Você tá bem, você tá se alimentando bem e tem o psicológico, o emocional, você lidar com suas emoções até para você exercer sua fé melhor, né? Que é o que a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Exatamente. As emoções é muito bacana, eu tenho esse compromisso de desmistificar algumas coisas, né? Alguns preconceitos que as pessoas ainda têm com relação às doenças emocionais. É muito bacana a gente deixar claro que as doenças emocionais, elas existem, assim como o câncer existe, como o Covid existe, como tantas outras doenças existem. As doenças emocionais, elas são reais, elas existem e precisam ser respeitadas e tratadas de forma adequada. Sim. Então, é claro que uma pessoa, quando ela recebe apoio emocional de um profissional qualificado, que ela consegue organizar os seus pensamentos, suas emoções, os seus sentimentos, ela também consegue amadurecer na fé. Sabe, isso é um facilitador. Totalmente, né? É um facilitador, com certeza. Porque o excesso de sentimento também atrapalha na fé, não atrapalha, Vânia? Muita coisa. Né? Você fica lá orando, por favor, Deus, aqui, com aquele sentimento todo, você até não é legal para você realmente exercer a sua fé com um pouco mais de neutralidade, não é isso? Sim, eu lembro que a preocupação do Léo de imediato foi de me perguntar o que você pensa em relação a isso. Que é um castigo, como muitas pessoas pensam, estou sendo castigada por Deus, é fruto de pecado, o que é? Não é nada, é só um câncer. Esse é um pensamento totalmente errado que eu acho que precisa ser desmistificado também, com certeza, né, Vânia? com certeza. É um castigo, Deus não é Deus de castigo, de punição, gente, pelo amor de Deus. Muito longe disso, muito longe disso. É propósito, tá? Vida de crente é propósito. Mas a doença também não é propósito de Deus, não, porque tem muita gente que acha que eu tô doente porque Deus tem um propósito na minha vida com essa doença. Para que eu carregue a minha doença 20 anos, não. Não. Para que eu morra arrastando um câncer, não. Tanto que, né, Sim. Deus ele é prático e eu costumo dizer que o tempo que você leva no deserto, porque Deus ele até te conduz no deserto, mas ele não quer que você permaneça lá. O tempo de permanência no deserto depende de você, do seu relacionamento com ele, do seu entendimento com relação ao propósito, da sua obediência, da prática da fé. Então depende muito mais de você do que de Deus. Porque a doença existe, né? Existe, de qualquer forma. E nós somos passíveis a ficar doentes de qualquer forma, né, Vânia? Com certeza, com certeza. E você tá com as suas emoções bem alinhadas, bem organizadas, é um facilitador para você exercer a fé, porque muitas pessoas vivem de comiseração. E o pior, gente, por favor, olha para mim, olha para dona Brita aqui. Vai dar close nela, gente. O pior sentimento que uma pessoa pode ter na vida e que é paralisador de todas as áreas da sua vida é o sentimento de comiseração. Condição de comiseração, de sofredor, de peninha. É o que? Um vitimismo, né? Um vitimismo, sabe? Eu sou vítima disso, aí eu sou tão fraquinha, aí eu tô dodói, aí eu tô... Sabe? É a pior coisa. Então você estar com as suas emoções bem alinhadas, principalmente em relação a isso. Olha só, eu tenho um problema, tô com câncer, vamos resolver. Qual é a solução? Eu quero focar na solução. Sai do problema, sai daquela frequência do problema e vamos focar na solução. Exatamente, não é isso? Exatamente. E então, qual o nome do seu terapeuta? Léo Peclar. Léo Peclar. Ele Isso. foi super importante para você nesse momento, então, em relação às suas... Você considera assim, naquele momento, as suas emoções estavam muito bagunçadas ou você já fazia terapia antes? Como que você se encontrava ali? Então, eu vivo hoje nesse meio, né?
Eu leio sobre isso, eu estudo Você trabalha sobre com isso, isso eu trabalho hoje, né, com Vânia? isso, eu ajudo algumas pessoas. Só que a gente também não pode ser aquele orgulhoso, ô Rosana, de achar assim que eu sei tudo, sabe? Nem na fé e nem na nossa vida prática. Eu já sei tudo, eu já li tudo sobre... Então, por tudo que eu já li, que eu já estudei sobre as emoções, eu sabia que eu precisava estar bem alinhada, mas quando a gente está no centro da dor, sabe? Quando a dor dói na gente, a gente precisa até ser humilde e pedir ajuda. Total. E falar assim, me ajuda. E eu lembro que o Léo, ele falou isso pra mim, ele falou assim, Vânia, Dona Brito, ele chama de Dona Brito. Ele falou, Dona Brito, você já tem inteligência emocional, você só precisa praticar. E eu falei, tá, mas eu tô com dor, eu tô sofrendo. Então, talvez eu não vá conseguir praticar isso 100% ali sozinha. Então, eu preciso de você comigo. Eu falei, Léo, eu preciso de você comigo para você, quando eu sair fora do padrão, você falar, Dona Brito, volta, o padrão é esse aqui. Na esfera racional, você tem todo aquele conhecimento. Agora, exatamente. colocar, internalizar e colocar na prática, você vivendo aquele problema ali, Exatamente. a gente precisa desse empurrãozinho, né, Vânia? E é muito válido a gente reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Porque eu tinha a minha fé, como tenho a minha fé, né? Eu creio em Deus, conheço a palavra, mas eu busquei pessoas que orassem comigo. E eu sei que um exército se levantou enquanto eu estava lá no hospital. Um exército de Deus se levantou aqui fora. A minha família, meus amigos, as pessoas de perto, as pessoas da igreja, meus pastores, formaram um exército de pessoas orando, intercedendo pela minha vida, e isso me guardou lá dentro. Com certeza. Me deu muitos livramentos lá dentro, porque eu sei que assim como o povo de Deus se levantou para orar e que os céus estavam ali ao meu favor, o inferno também se levantou contra a minha vida. Sim, buscando ocasião naquele problema ali para acabar com a minha vida, sabe? Até uma ocasião pelo seu lado sentimental, vamos pôr assim, né? Um momento de fraqueza, filha. né? De repente, será que foi bem assim? Será que eu fui curada mesmo? Nós somos fracos, a gente precisa entender que nós somos 100% dependentes de Deus. Sim. E é por isso que eu buscava a presença de Deus o tempo todo, eu queria ver e eu via Ele o tempo todo em cada detalhe. Porque a minha segurança era Ele, eu sabia que sem Ele ia dar ruim. Sem Ele ia dar ruim. Ô Vânia, hoje você se sente preparada para poder estar ajudando outras pessoas que passaram pelo mesmo problema que você passou? Mais do que nunca. Mais do que nunca, é o que eu falei, eu tenho autonomia, eu tenho autoridade para falar para você que Deus, Ele cura. Eu sempre falei de Jesus, eu sempre falei do amor de Deus, porque eu venho de uma história que eu tinha tudo para dar errado, a minha história tinha tudo, eu tinha tudo para ter dado errado, sabe? Vim de um lar evangélico, fui nascida e criada no evangelho, minha mãe me apresentou a fé, ela era muito guerreira, ela era muito de oração, mas eu tinha, como eu te falei, né? O que eu vou lembrar ali? O salmista ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando eu trazia à memória a história da minha família, nada me dava esperança. Ai, caramba. Eu vim de histórico familiar, de muitas turbulências, de muitas coisas ruins, né? E eu buscava aquela referência e não tinha. Então hoje a maior referência sou eu, é o que Deus fez na minha vida. Antes eu falava, né, do que Deus fez na vida dos personagens, que é lindo toda a história da Bíblia. Mas você falar de algo que Deus fez em você, você ter uma marca, sabe? Eu estou marcada, minha cicatriz, eu olho para ela, eu me emociono, porque eu tenho a marca do milagre, cara. Você tem noção? Nossa, é muito sabe? Eu posso falar para qualquer pessoa, em qualquer condição, sabe? Inclusive nas áreas emocionais. Eu costumo falar que a depressão, ela é um câncer na alma. Sim. Sabe? E é algo que, assim, muitas pessoas, né, Vânia, com depressão, síndrome do pânico, né? E às vezes, assim, a pessoa acha, não, às vezes minimiza, né, esse problema, sim, né? Sim, não só minimiza, como eu chamo de falta de respeito mesmo, sabe? Se eu puder falar assim para vocês hoje, respeitem uma pessoa depressiva, respeitem, tenha empatia por ela. Se você não entende o que acontece, se você não entende as doenças emocionais, bacana. Você tem a opção de buscar referências ou não, buscar conhecimento ou não. Mas se você não entende, você pelo menos respeite um depressivo. Sim. Respeite essa pessoa porque ela precisa de ajuda. Exatamente. Sabe? E o amor, a compreensão, a empatia faz toda a diferença.
no tratamento de uma pessoa com doenças emocionais. Totalmente, totalmente. O amor principalmente, né? O maior remédio de todos, né? O amor. Vânia, eu tô amando nossa conversa. A gente está chegando no finalzinho do programa. Eu sempre peço assim para os meus convidados deixarem uma mensagem final, ou se você quiser falar assim algum versículo, alguma passagem que te define, deixa uma mensagem para quem está assistindo o programa até aqui e algo do seu coração mesmo para quem está assistindo. Então, gente, assim, eu sei que eu batalhei até o final, eu sempre soube o que aconteceu lá no início, que foi o meu milagre, que foi aquele momento. E eu batalhei até o final para o diagnóstico, né? Eu te falei isso, que eu tive primeiro a resposta da equipe que fez a minha cirurgia, do meu cirurgião, e depois a resposta do oncologista. E eu fiquei muito ansiosa pela minha consulta com o oncologista, né? Que ele analisou todos os exames, tudo que foi feito e o resultado da biópsia. Então, assim, eu tenho tudo, sabe, nas mãos hoje para provar para qualquer ateu, para qualquer pessoa que não tem fé, que não acredita em milagres, dizer para você que eu sou um milagre. Eu sou um milagre, sabe? Ouvir do meu cirurgião que estava tudo bem, que acabou o sofrimento, que eu não tinha mais nada. E ouvir do meu oncologista que a minha cirurgia foi um milagre e que não tinha mais câncer, sabe? Eu já tinha ouvido isso, eu já tinha sentido isso no meu corpo, mas poder mostrar isso para as pessoas que são descrentes ainda, sabe? De ter isso nas mãos, de viver isso, não numa fé abstrata, que muitas pessoas tratam a fé de uma forma abstrata. E eu trato, e eu posso tratar isso, esse milagre da minha fé prática, na prática, aconteceu de verdade, sabe? Aconteceu não só para mim, que tenho fé, não só para você que estava lá e que viu acontecer, mas aconteceu para a equipe de cirurgia, aconteceu para o médico oncologista, aconteceu para todo mundo, sabe? Eu sou um milagre. Então, o que eu posso dizer para você? Que existe saída, existe milagre, existe um Deus que agiu tanto no passado quanto age hoje e que tudo depende da nossa fé, depende da nossa entrega, depende de um relacionamento, depende de você acreditar. A chave do teu milagre está na tua mão. Depende só de você acreditar e de você se permitir, porque eu me permiti viver esse milagre. Durante todo o tempo, eu não estava vivendo um câncer, eu estava vivendo o processo de um milagre. Eu não me pegava pensando, eu estou com câncer, eu estou passando por um câncer. Não, eu estou vivendo um milagre. Então depende da gente se permitir viver esse milagre. Deus está pronto para agir na tua vida, assim como agiu na minha. Creia, e eu digo para você que vale a pena. Eu olho para trás hoje, desculpa se eu chorar. Ai, pode chorar, gente. E eu lembro dos momentos de dor, que não é pouca, só quem passa é que sabe. Me ver hoje assim, pode achar que foi fácil, sabe? Foi tudo bacana, foi legal. E não é, só quem passa por um câncer é que sabe. Só quem ouve, quem recebe uma sentença de morte é que sabe. Só quem passa por isso, quem sente as dores, quem vai para o centro cirúrgico sem saber se vai voltar, é que sabe o quanto é doloroso esse processo. E eu estou aqui mais viva do que nunca, para a glória de Deus. E não tem preço. Eu passaria tudo de novo. E eu vou gastar todos os dias da minha vida para falar desse Deus para as pessoas. Eu falei isso com Deus. Eu falei, se o diabo falou que ia me matar, agora ele está lascado. Porque eu tô viva, eu tô falante, vou falar mesmo. E olha que vida, que vigor. Eu vou falar mesmo, Ivane, e você tá linda, você tá emanando uma luz, uma calma. Assim que você chegou, assim, dá para perceber no ambiente que você chega. Tá? Obrigada. Obrigada a você, obrigada a você por essa oportunidade de falar de Jesus. Muito maravilhoso e obrigada pela mensagem. Te admiro muito, parabéns pela força que você passou e pela sua fé, que é o mais importante de tudo, né? Gente, nós cremos nesse Deus vivo de lá de trás e de hoje. Ele está aqui e nós somos prova viva. A Vânia é prova viva disso, né?
É muito atual. O nosso Deus é Muito atual. atual. Não é Deus de antigamente, não. É Deus de hoje, que Ele está aqui. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. Oh, Virei glória! cantora agora. Esse é quem tu és, Deus de milagre. Ai, beijo, gente. Gostaram do programa? Até o próximo Café com Rosana Paz. Beijos.